O projeto integrador do Grupo 15 do Polo de Araraquara, do curso de Letras e Pedagogia, traz a inclusão da cultura indígena em uma escola pública de Araraquara, São Paulo. Bom, dentro do projeto integrador, a gente trouxe essa questão da inclusão, né, da cultura indígena, e a escolhida foi uma escola aqui na cidade de Araraquara. Bom, quem somos? Gabriele Cristina Borges de Moraes, Gabriele de Freitas Silvério, eu, João Augusto Escardelato Pereira, temos a Juliana Cristina Minaré Pereira, a Rafaela Lilian Zanetti, a Rutiene Márcia de Oliveira Gomes e a Jaciara Andrade de Aguiar. Então esses são os integrantes do grupo 15 do projeto integrador. E a gente tem como justificativa, né, que embora já tenha legislação que promova a cultura indígena e afro-brasileira dentro das escolas, ela ainda está muito limitada. Então, a nossa justificativa para a implementação, né, deste projeto é essa limitação que já tem uma obrigatoriedade, porém ainda não está instituída, né, fortemente dentro das escolas, principalmente na questão pública. Então, o objetivo é promover uma adaptação, né, curricular, principalmente no ensino fundamental 1, da Lei número 11.645 de 2008. Essa lei, ela tem foco, né, na questão da valorização e da diversidade da cultura brasileira, principalmente nos povos indígenas e dos afro-brasileiros. E aí, então a gente quer fomentar, né, fortalecer esse multiculturalismo dentro do espaço escolar. Então, trazer para as crianças e para o ambiente escolar, né, para os professores também, essa cultura indígena e afro-brasileira, né, na nossa história mesmo, que é muito importante. Bom, então, dentro das nossas ações, né, temos as ações pedagógicas com os estudantes do ensino fundamental 1. Foram feitas atividades com as crianças de 6 a 10 anos. Primeiramente foi feito um levantamento, né, sobre o que se sabe sobre a cultura indígena afro-brasileira. Então foram feitas entrevistas semi-estruturadas com os educadores para fazer esse levantamento, para entender até onde eles conhecem sobre essas culturas. Posteriormente foram implementadas ações educativas, foram contadas histórias, foram aplicados vídeos, foi feita apreciações de música, dança, as crianças colocaram a mão na massa, né, com práticas mesmo de criação de hortas, de fazer objetos com argila, tudo muito fortemente ligado aos povos indígenas, muito fortemente ligado a essa cultura da nossa ancestralidade aqui brasileira. Então as crianças, elas participaram ativamente dentro desse projeto. E aí tivemos também ações de sensibilização, né, tanto da comunidade escolar quanto até mesmo da comunidade externa. Bom, os professores, os colaboradores, os familiares e os moradores do entorno da escola, né, eles foram sensibilizados a participar ativamente desse projeto, dessa cultura brasileira, cultura indígena. Foram feitas rodas de conversas e oficinas temáticas para se expor realmente todo esse processo cultural indígena e afro-brasileiro. Foram feitas apresentações, né, utilizando materiais audiovisuais, foram feitas reflexões com vários autores, né, que têm como tema essa cultura indígena e afro-brasileira, e lideranças, né, se trouxe lideranças indígena e afrodescendentes dentro, né, de um processo literário para que pudesse acontecer um aprofundamento, né, uma maior interação com toda essa cultura que já deveria estar instituída nas escolas, mas infelizmente ainda não está. Bom, então como vocês podem observar, foram realizadas rodas de conversa, onde as crianças, elas falaram sobre o que elas pensam sobre esses povos indígenas, o que elas conhecem, né? O que elas podiam contribuir umas com as outras. Posteriormente, elas criaram desenhos, né, onde elas mostraram como elas veem esses povos indígenas. Aqui logo abaixo da minha cara
vocês podem ver a questão da interação diretamente com a caça, logo abaixo essa questão dos aparatos, né, como por exemplo de argila, onde a gente apresenta um vaso, as moradias, a interação diretamente com a natureza, onde a gente pode ver a interação ali diretamente com o sol, com esses elementos da natureza, que é muito importante, né, dentro dessa cultura indígena. Foram expostos, né, autores, né, dentro da literatura indígena, como por exemplo aí o Ailton Krenak, e vários outros, onde todo o ambiente acadêmico, né, tanto as crianças quanto professores, quanto até mesmo os outros funcionários da escola, puderam ter essa interação direta com esse tipo de literatura. Tivemos exposições inspiradas em estilistas indígenas, como a Wina Ticuna, e exposições sobre a cultura do povo indígena, né, como o Tembé Teneterrara, né, então, onde eles trazem muito forte, tanto na parte estilista quanto na parte cultural, essa questão dos povos indígenas. Isso ficou exposto para todos dentro do ambiente escolar. E trouxemos também a importância, essa interação direta com a natureza, principalmente na elaboração de uma horta. E essa horta, ela não vai servir apenas aqui neste momento do projeto, ela vai ficar para a posteridade, onde próximos alunos, os professores, eles vão poder dar continuidade ativa, né? Então essas crianças ativamente, elas vão ter contato com essa questão da natureza, com essas plantas, muitas delas plantas medicinais, que têm forte ligação com os povos, tanto afro-brasileiro quanto indígenas, porque eles trazem muito fortemente as plantas medicinais dentro do seu processo cultural. E posteriormente uma exposição, né? Foi realizada uma exposição de hortaliças e plantas medicinais, para que todo o ambiente escolar e até mesmo o ambiente fora da escola pudesse ter interação direta com essas plantas, né? Saber qual a função farmacológica de cada uma, qual o tipo de tratamento que elas podem ser feitas, para que elas vão ser utilizadas, e não só dentro dos povos indígenas, né? Os ancestrais, né? Por exemplo, os avós, os bisavós dessas crianças, eles fazem uso. Então a gente consegue trazer diretamente uma ligação direta entre os nossos povos originários, né? Os povos indígenas, os afro-brasileiros, e trazer uma junção direta com pessoas próximas a essas crianças, né? A esse ambiente escolar. E isso é muito importante. E elas fizeram também um trabalho lindo com argila, onde elas puderam fazer vários aparatos, né, vários utensílios utilizando argila. Então elas colocaram realmente a mão na massa ou a mão na argila, como a gente pode ver, e então elas tiveram já uma interação direta, prática, com o que os povos indígenas eles fazem no seu processo cultural. Bom, as nossas considerações finais, então esse trabalho proporcionou momentos, né, para ressignificar a vida, para a gente poder olhar para o outro e reconhecer a nossa conexão direta com a natureza e com a ancestralidade, porque isso é extremamente importante, a gente conhecer a nossa cultura ancestral. E após o trabalho, as crianças elas foram capazes de reconhecer as palavras de origem indígena, respeitar essa cultura e principalmente valorizar os trabalhos como com argila e a elaboração de hortas. Então, colocar a mão na prática para essas crianças foi extremamente importante. E por fim, o trabalho estimulou a empatia, a consciência ambiental e o respeito a toda a diversidade. Talvez esse tenha sido o ponto primordial, né, dentro desse projeto integrador. E eu agradeço, né, nós agradecemos pela atenção e por a gente poder ter colocado em prática algo tão bonito, tão legal e tão engrandecedor, né? Então o Grupo 15 agradece muito ao projeto integrador deste semestre.